Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com vocês diretamente dos estúdios do Aprova Concursos para todo o Brasil para te ajudar, te tranquilizar. Nosso grande objetivo nesse momento diz respeito a algumas reflexões sobre aquilo que nós ouvimos na mídia recentemente sobre a possível suspensão dos concursos públicos federais. Estamos aqui no estúdio, professor à minha direita, professor Antônio Kozikoski. Seja bem-vindo nesse bate-papo, professor descontraído, para levar ao nosso aluno uma tranquilidade maior para que ele possa perceber que nós estamos no caminho certo. Temos também uma grande celebridade no estúdio, professor Ricardo Beck, ilustre colega também de vários concursos públicos, e nós estamos aqui com você justamente para, nesse momento, passar a você a seguinte informação. Você está perguntando, e agora, continuo estudando para concurso público ou paro? E outra pergunta que você está se fazendo, a declaração que foi mencionada pelo governo federal afeta que tipos de concursos públicos? Será que abarca também concursos municipais, estaduais e no nível federal? Será que abarca todos os concursos públicos? Não saia daí, é isso que nós vamos agora explicar para você em primeira mão, sem dúvida nenhuma, informação qualificada que você merece para ter essa tranquilidade nesse momento de grandes oportunidades que estão surgindo para nós. Começamos aqui com o professor Kozikoski. Professor Kozikoski, os nossos queridos alunos de todo o Brasil estão se perguntando, essa medida do governo federal há impacto no município, nos municípios, nos estados e no Distrito Federal? Por favor, professor, explique para o nosso querido estudante, nosso querido concurseiro de todo o Brasil sobre essa situação, por favor. Claro, claro. Olá pessoal, o professor Otaviano colocou já uma questão de largada essencial. Vejam, essa notícia a respeito da suspensão não vai obviamente afetar todos os concursos públicos, a gente tem que separar a questão do poder executivo, poder judiciário e o poder legislativo na esfera federal. Na esfera federal, esse anúncio de suspensão refere-se apenas ao poder executivo. O legislativo e o judiciário têm autonomias próprias, têm aí autogestão que lhes permite levar adiante os concursos, sem dúvida alguma. E além do mais, professor Walter Otaviano, tem a questão também das outras esferas da federação, né? Exatamente, professor. Além de deixar bem claro para eles, falando em nível federal, nós temos poder executivo, legislativo e judiciário. O professor Kozikoski pontua muito bem para que você fique tranquilo. O que foi dito, anunciado, se refere ao Poder Executivo Federal. Detalhe, já vamos mencionar com o professor Ricardo Beck qual é a abrangência disso. Vamos ver com vocês com calma. Mas, professor Kozikoski, além de nós percebermos, portanto, que os concursos ocorrerão tanto no Poder Legislativo Federal quanto Judiciário Federal, como é que fica a questão da autonomia dos estados e dos municípios e do DF, professor? Também continua, né? A todo vapor, sem dúvida alguma, os concursos continuarão. É verdade que, dadas algumas pontuais dificuldades, alguns estados têm dado uma segurada, mas é algo isolado. De um modo geral, os estados estão voando, né? Tem aberto aí vários concursos e é uma tendência que, sem dúvida alguma, espera-se, porque a gente vive também numa inércia, né, professor Walter, professor Ricardo? As coisas estão aparelhadas num nível que não dá para simplesmente parar com tudo, né? Exatamente. Há necessidade, sem dúvida alguma, de renovar. Então, fique bastante tranquilo. É a hora agora de um momento aí de aparente crise, ir adiante, pegar forte nos estudos. E é importante, professor Kozikoski, também, nós vamos conversar agora com o professor Ricardo Beck também. Obrigado por enquanto, nós já voltamos com o professor Antônio Kozikoski. Professor Ricardo Beck, seja bem-vindo. Amigo nosso de longa data, professor de concurso público há muitos anos. Professor, os nossos queridos estudantes, nossos queridos concurseiros de todo o Brasil, seja ou não nosso aluno, o mais importante nesse momento é tranquilizar a maioria da população concurseira do nosso país. Eu pergunto, professor Ricardo Beck, qual deve ser a postura nesse momento daquele que já vem se preparando com o concurso público federal, do Poder Executivo Federal? Como é que ele deve parar, professor? Qual, dentro da sua experiência e bagagem profissional, o que nós podemos dizer para tranquilizar aqueles concurseiros que estão prestes a fazer um concurso público no Poder Executivo Federal, mencionado já para o professor Kozikoski, que é uma medida específica para esse poder, mas esse concurseiro, o que deve fazer nesse momento? Professor Ricardo Beck, seja bem-vindo. Obrigado, Otaviano. Obrigado, Kozika. Bem, pessoal, a primeira coisa a analisar agora, em frente a essas notícias, entre aspas, bombásticas, é o que fazer. O negócio é individual. Eu sempre brinco que o concurso é algo individual, e é isso que eu quero dizer para você. A maior oportunidade que poderia ocorrer aconteceu. Você deve estar pensando, nossa, o Ricardo está meio louco, porque isso não é oportunidade. É claro que é. Como bem o professor Otaviano, o professor Kozika acabaram comentando, não são todos os concursos que estarão, digamos assim, suspensos. Se você observar,
e continuar estudando, é óbvio que os concursos voltarão, tornarão a ser efetivos no nosso país, inclusive na esfera federal. Isso não é uma suspensão eterna. Existe um prazo, existe um limite, foi observado hipoteticamente agosto de 2016. Então, o que você vai fazer? Você vai parar simplesmente de estudar? Que nem muitas pessoas, muitos alunos já me procuraram. Pô, Ricardo, então eu vou desistir? Eu vou parar de estudar? Não vale mais a pena? Jogar fora oportunidade? Esse não é o nosso caminho, não. Agora, a grande sacada é investir o máximo, estudar ao máximo. Você sabe por quê? Porque enquanto os outros estão parados e vão acabar deixando para trás uma série de estratégias, de técnicas e até mesmo da parte dos estudos, você não. Você vai estar adiantado, vai estar estruturando a tua vida. Pense, quem é você daqui a 5 anos? Já fez essa pergunta? Se existe uma eventual crise, e essa crise ela não vai se prolongar pelo resto das nossas vidas. Você não pode jogar fora o que você tem. Continue estudando, continue se esforçando. Veja isso como uma oportunidade. Não concorda comigo, Otaviano? Sem dúvida nenhuma. O professor Ricardo Beck coloca aqui com muita propriedade e é isso que você precisa fazer nesse momento. Tranquilo, nós nos colocamos no seu lugar, é óbvio que a gente fica preocupado. E agora? Por isso nós estamos aqui, professor Ricardo Beck, professor Kozikoski e eu, professor Otaviano, para tranquilizá-los. Claro que não temos todas as respostas, mas nós podemos indicar alguns caminhos. Professor Beck deixa muito tranquilo isso. Continue estudando, continue fazendo aquilo que muita gente nesse momento vai parar. Vem fazendo, vai parar, mas você não pare. Você pode se reorganizar para continuar dentro, obviamente, de uma nova realidade que surge nesse cenário. Mas não pare, continue, em especial para aqueles candidatos concurseiros que se referem especificamente ao Poder Executivo Federal. Então, atenção, é momento, como muito bem disse o professor Ricardo Beck e professor Kozikoski, de olhar além. Vamos olhar além do que aquilo que os outros estão olhando. Por isso que nós estamos aqui, deixamos vocês muito tranquilos a respeito da continuidade dos estudos. Não vamos perder o foco. O que muita coisa pode acontecer, nós não sabemos. É tudo uma incerteza, mas você tenha a certeza. É você que constrói o seu caminho. Agradeço, professor Ricardo Beck, agradeço, professor Kozikoski, por estarmos juntos com vocês nesse momento crucial para a sua continuidade nos estudos. Um grande abraço, vamos que vamos rumo à sua aprovação.